Uhum. Quer acender aquela lâmpada também? Sim. Mas, acho que é muito pertinente. Vou baixar o volume aqui do lado. Sim. Uhum. Vai acostumando a abrir e fechar o microfone. Deixa eu ver aqui. Falar comigo. Beleza. Agora eu não estou escutando, Juliana. Onde é que tu clicou antes? Tá. Boa noite a todos. Boa noite, amigos e amigas. É um prazer ter todos vocês aqui conosco nessa noite, em que nós faremos uma live muito especial para debater um tema de extrema importância, que é o tema da segurança pública, que para nós é um dos pilares do projeto que nós estamos construindo aqui em Passo Fundo, junto com os nossos aliados. Eu e a Valquíria entendemos que segurança pública é um direito fundamental das cidades, do cidadão, e a esquerda precisa enfrentar esse tema, precisa enfrentar esse debate, precisa se posicionar. Nós não podemos deixar que o tema da segurança pública seja debatido apenas pelo campo da direita e apenas pelo viés da repressão. Nós precisamos ocupar esse debate, esse espaço e trazer luz sobre essa discussão, trazer soluções para a questão da segurança pública. Não podemos ficar apenas na crítica, na contrariedade. Nós precisamos apresentar saídas e soluções. Então, nessa noite, eu e a Valquíria estamos conversando com um querido amigo, um querido companheiro, uma liderança muito expressiva da área de segurança do Brasil, policial civil Leonel Hadi, de Porto Alegre, que tem sido uma das grandes lideranças que tem pautado esse tema da segurança no campo da esquerda, que tem pautado saídas e soluções e que tem se posicionado num movimento que ganhou contornos nacionais de policiais antifascismo no Brasil. Então, é com muito prazer, com muita felicidade, que nós conversamos aqui com o Leonel, e que é policial civil aqui do Rio Grande do Sul, lotado na primeira delegacia de polícia de homicídios de Porto Alegre, e hoje licenciado porque é pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores na capital, em Porto Alegre, numa chapa que tem como candidata a prefeita a companheira Manuela e que tem como candidato a vice-prefeito o companheiro Miguel Rosseto. Muito obrigado pela tua presença, Leonel, pela tua participação aqui conosco. Nós vamos te sabatinar um pouco, eu e a Valquíria, né? Porque nós queremos que tu opine, que tu participe, porque essas lives que nós estamos fazendo aqui, com lideranças, conversamos com o governador Tarso Genro, sábado, sobre o mesmo tema, o tema da segurança, Leonel, nós queremos que isso aqui tudo vire um subsídio, né, Valquíria, para o nosso programa de governo que nós estamos construindo. Eu já começo aqui, Leonel, com a primeira pergunta que eu vou te fazer, que tu pudesse comentar um pouco para nós sobre essa arapongagem, essa espionagem, esses dossiês que estão sendo feitos pelo governo federal com o uso da máquina, do aparato estatal, para perseguir funcionários públicos, professores, mas principalmente policiais civis, policiais militares, os nossos brigadianos, policiais federais, policiais rodoviários, bombeiros, guardas municipais, enfim, o conjunto dos trabalhadores da segurança que vem sendo monitorados, que vem sendo coagidos, que vem sendo perseguidos pelo governo federal. Boa noite, Leonel, com a palavra, por favor. Boa noite.
É uma honra estar contigo, estar com a Valquíria, e acredito que essa pré-candidatura e depois a futura candidatura, e vou estar torcendo aqui de Porto Alegre por vocês, porque eu acredito que a gente tem um projeto muito grande para colocar nos trilhos e ganhar o país a partir dessas eleições municipais. Bom, falando sobre o dossiê, né, o dossiê contra os antifascistas. Primeiro ponto, é muito interessante, quem faria o dossiê contra antifascistas? Somente os fascistas, por óbvio. Né? E é interessante que se diga, né, se antifascismo é estar dentro da legalidade e é estar de acordo com a Constituição. Ser fascista é que é crime. O fascista é que deveria estar sendo investigado. E o que é o fascismo? Né? Essa lógica da violência, da ação pela força, do autoritarismo, do preconceito, do racismo, do machismo, da misoginia, da transfobia, da intolerância com os diferentes. Isso é o fascismo. Um grande mito que determina regras e não precisa mais obedecer e seguir nenhum outro regramento ou respeitar o ambiente democrático ou as instituições constituídas. Isso é o fascismo. Então, quer dizer, totalmente inconstitucional. E é interessante que aqueles que defendem a legalidade, defendem a Constituição, como os antifascistas, estejam sendo investigados como criminosos por parte do governo federal. E então, da onde surgiu, né, esse dossiê? Surgiu através de um manifesto pela democracia, realizado pelo movimento dos policiais antifascismo, em que defendia exatamente isso, defendia a democracia, criticava os bolsonaristas, dos seus militantes, de fechamento do STF, de fechamento do Congresso Nacional, né, de abertura do comércio naquela época que estava no auge da pandemia, né, da questão da pandemia. E paralelamente, no meu caso em específico, tem dois casos que, além desse, chamam muito a atenção, que é o meu caso aqui no Rio Grande do Sul e o caso do companheiro Pedro Tchê, lá do Rio Grande do Norte. Também, que é a ação junto ao Ministério Público. Lá no Rio Grande do Norte, um promotor de justiça formalizou um dossiê sem cabimento, vinculando coisas sem fez uma denúncia formal junto ao Ministério Público e eles estão sendo ouvidos lá pelo Ministério Público como se fosse uma organização militar, entraram nesse tipo de classificação, de forma completamente autoritária, e com certeza vai ser derrubado isso nas instâncias superiores, mas os procedimentos estão avançando. E aqui no Rio Grande do Sul, no meu caso, teve um deputado, braço direito do Bolsonaro, que também fez um dossiê fake, totalmente fora dos padrões e sem nenhum nexo real, no mundo real, baseado em um site de fake news, um site mesmo de fake news. Pegou um conteúdo, copia e cola, botou meu nome no meio, me vinculando à liderança, uma suposta liderança antifa, terrorista, e aí argumentou que eu usava... Pegou meu Instagram, pegou fotos minhas de operações policiais, que eu sou um policial operacional, trabalho numa delegacia de homicídios, eu cumpro mandado, e sou um policial de rua, vamos chamar assim, né, no jargão. Ele pegou minhas fotos de trabalho, misturou com as minhas pautas antifascistas, com a minha camiseta, com vídeos que eu gravo, com coisas que eu faço, misturou as duas pautas, e que eu utilizava a instituição e instigava as pessoas a andarem armadas e matar fascistas, enfim. E aí eu virei uma liderança, então ele foi na chefia de polícia, ele foi na corregedoria do procedimento no judiciário, do procedimento no Ministério Público, né, com o objetivo de me prejudicar minha carreira. Bom, foi nos meios de comunicação, eu tive que dar entrevista na Guaíba, tive que dar entrevista na Banha, pedir direito de resposta na Pampa. Então, e aí, como um líder terrorista, enfim. Essa situação, porque é tudo uma pressão política, né? Eles sabem que isso é falso, eles sabem que não prospera, mas eles precisam causar um desgaste, precisam monitorar aqueles que se levantam contra um governo genocida. E é interessante, eu fui avisado em abril que eu estava sendo monitorado pela inteligência do Exército e pela inteligência da Polícia Militar. E a inteligência me chamou e disse, olha, Leonel, eles estão monitorando as redes sociais, monitorando a tua rotina, para onde tu vai, para onde tu não vai e tal. E eles queriam saber se tu era corrupto, se tu usava drogas, se tu...
E aí, claro, nada batia, e eles disseram, que pena. E olha a frase que foi dita, que pena. Vai esse cara. Quer dizer, é importante que as pessoas entendam que é dinheiro público, pago pelo contribuinte, que está sendo utilizado para a manutenção do presidente da República e de uma estrutura de outros políticos já notoriamente corruptos, que a gente está vendo dia após dia, o ASEF, Flávio Bolsonaro, Queiroz. Então, esse governo, esses políticos, se utilizam da máquina pública, dos recursos públicos, pagos por todos, inclusive por mim, para monitorar pura e simplesmente desafetos políticos. Então, quer dizer que, bom, pertence a tal ideologia, pertence a tal viés político, será monitorado, prejudicado, sofrerá sanções na sua profissão, pelo simples fato de defender o óbvio, de ser contra a corrupção, de ser contra a milícia e de defender as instituições e os órgãos e o Estado democrático. Essa situação do país atual, a gente pode pensar, não é comigo, mas com certeza se começa com os policiais. Né? No fascismo foi assim, na ditadura militar foi assim, começa o expurgo daqueles posicionar e depois avança para o resto da sociedade de forma daí massiva, porque eles têm a hegemonia e a homogeneidade dentro das instituições, e é isso que eles estão tentando fazer nesse momento. Bacana a tua manifestação, muito bacana a tua manifestação aqui, viu, Leonel? De fato, um governo que se incomoda com policiais antifascistas é um governo fascista, né? Isso não tem dúvida nenhuma, já se entregou de cara, né? Que produz um dossiê para perseguir policiais antifascistas é porque o governo se incomoda com isso, é um governo fascista. Eu quero cumprimentar aqui quem está nos acompanhando nessa noite, né? Já estamos chegando aqui a 50 espectadores aqui nesse horário. Eu acho que é uma excelente audiência, muito obrigado. Já passamos de 50 aqui. Peço que possam curtir a nossa página, né? Trazer a sua pergunta também. O vereador Alex aqui de Passo Fundo, o Gilmar Alves aí de Porto Alegre te acompanhando, trabalhador do transporte público, Marcos Vinícius, professora Carla Simone, Eliane Rios, jornalista Christian Pool, Paulo Dias, o Bajo, querido companheiro aqui do bairro Petrópolis, Roberto Chu, secretário-geral do Avante, no Rio Grande do Sul, querido amigo meu, um abraço, Roberto, para ti, e muita luta aí teremos pela frente. Delmar Zorzanello, Max Sense, né, nossa liderança da comunicação, Semilda Prado, enfim, tantos amigos. Eu passo imediatamente a palavra para a Valquíria Bispo. Realmente, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, né? Saudar o nosso companheiro Juliano, que também está aqui junto conosco nessa live, e também o companheiro Leonel, que hoje veio contribuir conosco, né? Trazendo um pouco da experiência dele e da vivência, em especial nesse sentido da segurança pública, né? Que é um tema bem complicado, principalmente nos dias de hoje, né? Como ele mesmo já está passando também por essa perseguição, eu diria, é uma perseguição mesmo, porque os tempos hoje para nós todos está bem difícil, né? Então, Leonel, eu queria ver contigo assim, porque historicamente, né, as polícias atuam preconceituosamente contra as populações pobres e em especial a população negra, né? Penso que temos que construir uma polícia e uma política, né, que não vejam mais os pobres, a juventude negra, como um estereótipo de criminoso, que na verdade, infelizmente, é a nossa realidade. E esse governo vem fomentando e, inclusive, disseminando isso. Né? Então, as próprias polícias hoje elas estão mais violentas, em especial com os pobres e os negros, né? Temos que incluir, eu penso que tem que se incluir dentro da política de segurança pública também uma política antirracista, porque o racismo já se estende, né, por todas as áreas, mas em especial
na segurança pública, né? Onde os nossos jovens negros estão sendo mortos todos os dias, está sendo denunciado, o movimento negro denuncia isso também nos próprios jornais, os meios de comunicação. Então a gente vê essa violência contra a população pobre e população negra. Nesse momento, eu gostaria de saber contigo como é que a gente faz para ter uma polícia e uma política de segurança pública mais humanizada, mais voltada para o todo, em especial assim que não vejam o negro e o pobre como o estereótipo do criminoso, né? Na tua experiência como policial, a tua área jurídica também, nos direitos humanos, o que você acha que nós podemos implementar para que se mude um pouco que se mude essa realidade mesmo, né? E que podemos ampliar para uma polícia e uma política de segurança pública mais humana, mais humanizada, voltada para o conjunto da sociedade como um todo, né? Que o negro não se sinta ameaçado e que o pobre não se sinta ameaçado quando vê a polícia, né? Então, o que você pode nos colocar com relação a essa experiência tua dentro da polícia e também a experiência jurídica e de direitos humanos, que você também tem uma vasta experiência nisso tudo. Gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho sobre isso. A questão é que a gente tem que observar... Deixa eu ver. Agora foi. Não voltou. Deixa eu ver, alguma coisa alimentando. Tá, não foi, agora deu. A polícia, né, no Brasil, principalmente, na verdade, todo mundo, né? Ela é representação do seu Estado, né? Ela, digamos, é a ponta de lança do Estado. Se nós, burguês, digamos assim, racista, um Estado por uma elite econômica, um grupo, a polícia vai representar esse Estado, porque se a gente for pensar a polícia, por exemplo, no Estado da União Soviética, naquela questão da União Soviética, a polícia tinha um viés muito vinculado àquele Estado, àquela estrutura estatal. E no Brasil ela vem sendo constituída, a polícia vem sendo constituída desde lá do Império, como, né, começou desde o Império como uma prática racista, uma instituição que visava controlar os escravos, e assim ela veio evoluindo. E eu acho que o ponto chave da nossa instituição é ali a ditadura militar, a partir de 69, quando se estipula, se estabelece como vão funcionar as instituições policiais, e depois de 88, isso não houve alterações consideráveis ou substanciais em relação a essas instituições, que elas continuaram com os mesmos moldes que foram pensados na ditadura militar para reprimir determinados grupos sociais. Digamos, até alguns anos atrás, vamos dizer até 2016, 2015, dizer que as instituições foram muito oxigenadas, houve uma oxigenação, muitas pessoas que vinham de diversas áreas de ensino superior para a Polícia Civil, Polícia Federal e tal, e houve uma oxigenação até um determinado momento dessas corporações, uma visão um pouco mais... né? Mas a gente vê assim, uma degradação dessas instituições a partir de 2018, que vai culminar com um aumento, por exemplo, como no ano passado, ficou comprovado, um aumento de 70% na letalidade policial de São Paulo e Rio, que são dois estados administrados pela direita e que ganharam muito no discurso bolsonarista, fascista, de bandido bom, bandido morto, e os governadores mesmo propagando essa ideia de que, bom, a polícia tem que ir para o confronto e tem que matar, e se matar vai estar tudo assinado, chancelado, e aí a gente pode falar um pouco sobre essa questão dos autos de resistência, que aqui no Rio Grande do Sul não tem, mas é uma realidade muito do Rio de Janeiro. Enfim, claro, a polícia não é homogênea, ela não é igual, por exemplo, o Rio de Janeiro não é igual ao do Rio Grande do Sul, nem de perto. A estrutura não é a mesma... É a mesma estrutura, digamos, organizacional, mas não tem as mesmas práticas, não é o mesmo tipo de coisa. Assim como São Paulo é diferente. Então, a gente tem várias nuances que a gente tem que avaliar bem. Mas, de fato, a polícia, ela é estruturalmente, ela age de forma
racista, mas a gente tem que entender também racista, autoritária, truculenta, mas também tem um ponto que observa só o final do processo, que é a ação policial. Mas a ação policial ela vem toda de uma série de legislações, de estatutos, de práticas que estão além daquele agente da segurança pública que está lá fazendo aquela ação naquele momento. Por exemplo, se a gente for pensar sobre o hiperencarceramento, isso tem uma ligação direta com o nosso Congresso Nacional, que determina quais vão ser as leis, o que vai ser punido, como vai ser feito, o que é importante por que é importante prender público A, B ou C. E isso depois só vai ser reproduzido, né, pelos órgãos de segurança. Agora, onde tem que existir a crítica direta, de fato, que eu acho que é o que pega esse momento desde o George Floyd nos Estados Unidos, vem para o Brasil, que são essas ações filmadas e muito bem relatadas de abusos mesmo. Por exemplo, a gente teve o caso que não foi filmado, mas o caso que realmente causou uma grande comoção, que é da menina Ágata, no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem um outro caso mais recente, que é aquela mulher na periferia de São Paulo, que era uma briga de bar e ela está imobilizada e o policial põe o coturno no pescoço dela. Então, quer dizer, esses casos são casos notórios de uso de autoridade, de tortura digamos assim, que estão fora dos padrões, inclusive técnicos. Não tem como legitimar essas ações, não tem como dizer que, naquele contexto não existe. Isso é claramente tortura, é claramente abuso de autoridade, é claramente um crime. Agora, a gente tem que tentar... Qual seria a solução, né, para a gente tentar, não digo reformar, que não é a palavra reformar, mas que a gente consiga ter uma polícia diferenciada, uma prática diferenciada. Eu acredito que isso venha muito também de um debate com a sociedade se posicionar, porque enquanto a sociedade continua, e aí eu vou dizer uma coisa, eu considero que esses programas policialescos, e eu não sou a favor de censura nem nada, eu acho que tem que ter regulamentação, em horários talvez eles possam ocorrer, mas essa massividade desses programas policialescos, isso é só um reflexo também. Mas essa lógica da sociedade de querer justiciamento, de querer que existe uma pressão que a polícia resolva na base da porrada, o judiciário não vai resolver. Então, da população, principalmente numa classe média, branca e tal, e da elite, de que a polícia entre mesmo nas determinadas regiões truculenta, porque ela tem uma sensação, demanda de sensação de segurança. Bom, a polícia está agindo, ela está presente, ela está agindo com força. Então, porque essas questões incomodassem de fato a nossa elite, vamos dizer assim, a elite econômica, vamos chamar dessa forma, realmente esses casos teriam uma repercussão muito maior do que eles têm. Teria uma pressão, digamos, de modificações de ações internas e tal, que teriam um impacto maior. Então, a gente tem que fazer esse debate com a sociedade, pensar também formas de reeducação desde criança, para que a gente não tenha essa visão de que a violência resolve algo, e sim, denunciar os casos de racismo, denunciar os casos de abuso de autoridade, de tortura. E, claro, a gente teria que pensar uma reformulação das instituições, no sentido de a gente ter uma ouvidoria externa independente das instituições, pela sociedade civil, que as questões, onde chegasse as denúncias e aquilo, a gente teria que pensar numa melhoria do monitoramento de viaturas. E, claro, investir muito no policial, na polícia cidadã, que isso é uma pauta já antiga da esquerda. Territórios de paz, por exemplo, também já foi implementado nos governos de esquerda essa lógica, né, que vem lá do Pronace, e eu acredito que essa questão, por exemplo, das guardas municipais nos municípios, elas podem agir conjuntamente, porque elas podem fazer um vínculo com aquela comunidade nas escolas, postos de saúde da periferia, cria essa relação de confiança, cria uma sensação de segurança, e eu acredito que essa lógica pode vir a modificar práticas violentas e ilegais que a gente observa.
saudar aqui a nossa audiência muito qualificada nessa noite, a vereadora Sandra Piccoli de Erechim. Muito obrigada pela audiência. O vereador, querido amigo Toninho de Pelotas, do PSB, querido irmão, um abraço, né? Sei da tua caminhada aí em Pelotas, muito sucesso para ti. Margarete Linhares, a advogada Tânia Antunes, o André Silva, o André da Emater, pré-candidato a prefeito em Tiradentes do Sul pelo PCdoB, Haroldo Vieselli, também um grande abraço a ti, Denair Sodré, querido amigo, companheiro, advogado aqui de Passo Fundo, Eduardo Bessé, querido militante também das redes sociais, Francisco Toledo, a Luci Toledo, querida companheira, lutadora aqui da saúde aqui de Passo Fundo, professora Kátia Fernandes, querida amiga, Eliana Bortolom, nossa presidenta do partido aqui em Passo Fundo, Serafim também está nos acompanhando, Sérgio, enfim, todos vocês. Eu queria aqui, Leonel, mais uma vez, trabalhar esse tema da segurança, porque nós imaginamos, eu e a Valquíria, que é possível implementar aqui em Passo Fundo um programa muito forte na questão dos territórios da paz. Nós nos inspiramos muito naquilo que o governador Tarso Genro fez, quando foi governador do estado, e que em Passo Fundo repercutiu enormemente, especialmente no bairro Záquia e no bairro Jabuticabal. 2 bairros populosos e importantes e que nós entendemos que são prioridades do governo pela quantidade de pessoas que moram lá, pela falta de aparelhos públicos, pela falta de infraestrutura. Nós queremos trabalhar muito o viés da segurança pelo viés da educação. Nós queremos trabalhar muito o viés da segurança pela cultura, pelo esporte, pelo meio ambiente. Nós entendemos que esses pilares do esporte, da cultura, do meio ambiente, da escola, com a comunidade, utilizando os aparelhos que nós temos de infraestrutura naquelas comunidades e naqueles bairros, utilizando a parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, melhor estruturando a Guarda Municipal local, porque a Guarda Municipal do Passo Fundo é uma guarda que tem um certo tempo, uma certa trajetória, uma certa história, mas que carece de mais investimentos na sua infraestrutura, de mais investimento na formação permanente dos seus membros e também de mais membros que ingressem por concurso, porque a guarda está muito deficitária aqui do ponto de vista numérico aqui em Passo Fundo. Então, nós queremos trabalhar muito essa questão dos territórios da paz, que, como tu bem lembrou, tem origem no Pronace, e o Tarso, quando foi ministro, foi a figura-chave na criação disso, e depois o governador trouxe esses programas aqui para o Estado. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós também, Leonel, porque nós queremos, de fato, investir muito nisso. Nós entendemos, eu e a Valquíria, que é fundamental investir em segurança pública, mas não só em segurança repressiva. Nós precisamos investir também em prevenção, especialmente com a nossa juventude. Nesse sentido, é claro que nós vamos estabelecer uma parceria com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com os bombeiros, com a Polícia Federal. Nós queremos manter essa boa relação republicana com as forças de segurança, mas nós apostamos mais firme, vamos apostar a infraestrutura da prefeitura nesses programas do modelo Território da Paz. Então, eu queria, Leonel, te ouvir sobre isso, o que tu pode nos trazer de considerações. Nós entendemos que esse é o caminho, nós já fizemos isso quando eu fui vice-prefeito da cidade, e nós entendemos que dá para fazer mais e melhor nessa questão da prevenção. Então, Leonel, por favor, nos traga um pouco da tua opinião. Meu mestrado em Direitos Humanos, no meu mestrado eu analisei, né, na dissertação, a relação entre a lei de drogas, né, digamos, a questão do tráfico de drogas, a lei de drogas, com encarceramento e homicídios. E ali era para avaliar se existiria um racismo, né, direto, né, uma discriminação indireta a partir, digamos, fizeram uma lei, se essa lei tinha tido como resultado um determinado público. E, claro,
foi positivo e tal, afirmou, né, essa questão. Mas nem é o ponto-chave. O ponto-chave da pesquisa, que eu achei mais interessante, é a questão do recorte, claro, além do recorte étnico, racial, é o recorte educacional. E qual foi o ponto, e aí vai bater ao encontro que tu está falando. Qual foi o ponto? Isso, na verdade, pesquisas. Acabou, na minha, acabou referindo também, mas existem pesquisas nesse aspecto. O público que estava no presídio, né, que estava preso, digamos, público que era morto por homicídios, majoritariamente negros, preponderância de negros, jovens, homens, existia um fator essencial nessa questão, que era tempo de escolaridade, né, tempo de permanência, né, nível de escolaridade. E qual foi o dado mais chocante? Que no período que eu avaliei, a região de Porto Alegre foi avaliada dos homicídios, e na época a gente estava em uma altas. Não existia nenhuma vítima de homicídios em Porto Alegre, naquele período avaliado, analisado, quer dizer, que tinha nível superior. Nenhuma das vítimas de homicídios tinha nível superior. E 80%, majoritariamente, tinham até o 5º ano, 5ª série na época. Né? E no presídio, nos presos, se referia à mesma situação. Até a 5ª série, nível superior, acho que tinham 2 ou 3, eu acho que foi até... Não sei se não era aquela que prenderam o pessoal do PMDB, daqui do estado, e foram lá para o presídio central, enfim, mas eram 2 ou 3 de nível superior. E o que representa isso? E aí existem pesquisas, que é blindagem educacional, que chamam. A educação, a cada ano que tu fica na escola, cada ano que tu ganha de estudo, tu vai ganhando uma blindagem que faz com que tu tenha menos probabilidade, né, de ser vítima de homicídios e menos de vir a entrar no sistema prisional. Claro, isso tem toda uma questão de desigualdade social e tal. Mas o que a gente tem que pensar com isso? Que a educação, de fato, a educação formal, de fato, a permanência da criança na escola, principalmente, ela é a maior redutora de violência e de dados, né, vinculados principalmente a homicídios, que uma prefeitura pode, e isso da prefeitura, porque a maioria das escolas das periferias, não digo a maioria, mas muitas das escolas das periferias são da prefeitura, a grande parte pertence à prefeitura. E a prefeitura tem um grande trabalho a fazer a partir da parte educacional. E, junto a isso, a gente tem que rever também o contraturno e essa ideia de oficinas, aqui chamava em Porto Alegre, na época da administração do PT, do Partido dos Trabalhadores, que era oficina de descentralização da cultura, onde artistas, professores iam até essas regiões da periferia, as regiões mais vulnerabilidade, para oferecerem oficinas no escolas de teatro, dança, grafite, música e também esportes estavam envolvidos nesse processo. Isso fazia com que a criança permanecesse de uma prática de questões positivas, de questões lúdicas, fazendo uma atividade, sendo, digamos assim, monitoradas pelo Estado, porque daí o professor ou aquele profissional que vai estar ali, ele é o Estado, ele vai estar observando a situação, vai estar acompanhando aquela criança ou aquele jovem, né? E muitos dali saíram dessas oficinas de dança, de teatro, inclusive para o exterior. Muitos foram ser dançarinos foram ser bailarinos, foram ser músicos, tiveram uma profissão. Além de ter essa questão de aprender uma outra prática, muitos se profissionalizam, inclusive, a partir disso. E é muito importante que se diga também que a iluminação pública, que é uma responsabilidade também da prefeitura, é a redução, isso tem várias pesquisas estatísticas, que a iluminação pública, ela influencia diretamente na criminalidade, principalmente roubo e homicídio e estupro. Ela tem um impacto direto. Uma boa iluminação pública tem um impacto direto. E equipamentos públicos, como praças bem arborizadas, com equipamentos esportivos, como uma boa trave de futebol, com aquelas academias a céu aberto,
e com uma boa manutenção também tem um impacto positivo. E ocupar esses espaços com atividades culturais, esportivas, apresentação, né? Essas oficinas vão e se apresentam naquela praça, as crianças que fazem escolinha de futebol vão lá e fazem um campeonatinho, enfim, tem que ocupar esses espaços, mostrar que o Estado está presente junto com saúde, com os postos de saúde, com as escolas bem estruturadas, que isso tem um impacto, porque a gente pensa muito na repressão, né? Polícia, segurança pública é polícia. A prefeitura não manda na Brigada Militar, não manda na Polícia Civil, não manda na Polícia Federal, não manda na Polícia Rodoviária Federal, automaticamente sobre segurança pública nas prefeituras. Tem que falar só sobre... Né? Não, mas não, as prefeituras, no geral, são o aparelho mais relevante na prevenção da violência e, através dessas guardas municipais, ainda tem mais esse aspecto de fazer essas guardas comunitárias, guardas escolares, né, que ficam lá no posto de saúde, ficam naquelas escolas, vão de uma escola para outra, conhecem quem são os alunos, são os pais, quer dizer, cria uma vinculação. Então, existe muito... O PRONASSE é um bom caminho em relação a isso. Os territórios da paz no Rio Grande do Sul infelizmente, foram descontinuados. No momento que eles estavam realmente ingressando, foram descontinuados, porque não é imediato, não é uma coisa que tu faz em um ano, vai estar tão visível, mas são muito importantes, muito relevantes e é comprovado que funciona, né, esse tipo de prática. É só corroborar contigo, Leonel, eu participei de um debate na Unicinos com o doutor Sidney José Brudzuska, certamente que conhece ele, uma figura que atuou muito tempo na área das execuções criminais de Porto Alegre, e ele, naquela ocasião, Valquíria, trouxe um dado de que a população carcerária do Presídio Central, na época, algo próximo a 4.800, praticamente 5.000 presos, a grande maioria, a absoluta maioria, composta por jovens negros, e apenas 2 apenados tinham curso superior. Apenas 2 apenados tinham curso superior. Então, é exatamente isso que tu está dizendo. E aqui o Eduardo Dessé traz esse mesmo comentário. Está diretamente ligado a questão da educação com a questão da criminalidade. Se nós dermos educação, já falava o Brizola, né, já falava Darcy Ribeiro, essas lideranças já tinham visto isso, já tinham percebido. O Brizola e o Darcy Ribeiro. Nós precisamos resgatar essas figuras, o papel deles na educação. Porque tu dá educação para a juventude, tu está combatendo o crime. A melhor forma de combater o crime é essa. E nós queremos aqui em Passo Fundo, eu e a Valquíria, trabalhar com educação, com esporte, com cultura, com meio ambiente, com formação profissional, né, com filosofia, né, com xadrez, e com amor para as crianças que nós precisamos, e com parceria com as forças de segurança, que é o mais importante. Então, eu lembro perfeitamente desse dado que o juiz Dr. Sidney trouxe, de que numa população carcerária de 5.000 apenados, vejam bem o que eu estou dizendo, apenas 2 tinham curso superior. Isso explica muita coisa sobre o crime no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu quero passar aqui para Valquíria fazer as suas considerações. Uhum. Mas, escutando você falando, Leonel, é bem isso. A educação, na verdade, é a base, é a prevenção, na verdade, da violência, né? Porque, assim, em especial, essa questão, como você coloca, do contraturno, né? Porque, às vezes, os pais vão trabalhar, as crianças ficam em casa, ficam na rua. A rua é o quê? É uma escola para quê, afinal de contas? Para criminalidade, para coisas que não são legais para as crianças. Então, assim, tendo o contraturno, fazendo atividades esportivas, até a questão da alimentação mesmo. Algumas crianças vão no contraturno mesmo para ter uma alimentação também que em casa não tem, né? Para não ficarem na rua, para poder brincar, para poder se divertir com os colegas, fazer atividades culturais. Assim, realmente, a educação é um dos maiores pilares da prevenção da violência. Como você coloca,
E essa questão dos espaços públicos também, muito bem colocado, porque as praças, a iluminação pública, a comunidade tem que tomar conta. Ir lá na praça, tomar chimarrão, final da tarde, no verão. E quando a praça não é iluminada, os espaços públicos não são iluminados, não são bem cuidados, é mato, o que que tu vai agregar ali? É o tráfico, tráfico, o pessoal ali passando droga, essas coisas, né? Então, assim, com os espaços públicos bem iluminados, arborizados, cuidados, pintados, realmente são espaços para a comunidade. E é nesse sentido que se trabalha os espaços dos territórios da paz, né? A comunidade tomar conta desses espaços e se apropriar do espaço como delas, né? E não deixar que a criminalidade tome conta nos espaços ali, né? Mas, assim, voltando à questão da nossa guarda municipal, eu quero colocar assim, aqui em Passo Fundo, a guarda municipal foi criada em 2000, tá? Na época, ela foi criada com um viés para o trânsito, voltada para o trânsito. A Secretaria de Segurança foi criada posteriormente, em 2006, né? Aí agregou a Guarda Municipal, mas agregou a Guarda Municipal ainda com esse viés voltada extremamente para a educação do trânsito, né? Não tem essa educação mais cidadã, voltada na prevenção da criminalidade, na orientação, voltada com todos os ambientes sociais, tanto escolar, nos bairros, não tem esse viés. Em 2014, houve uma alteração da lei que regulamenta a Guarda Municipal, né? E ampliando as atribuições da Guarda Municipal, colocando, inclusive, que a Guarda Municipal tem que fazer essa ponte entre a comunidade e as escolas, a comunidade, enfim, ali a ponte social, ser, digamos, uma orientação, prevenir a violência, conhecer a comunidade, conhecer a sociedade e fazer essa ponte de prevenção. Então, assim, e aqui, em especial em Passo Fundo, se tem muito essa visão de que guarda municipal é para trânsito e patrulhamento, essas coisas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais para nós a respeito dessa atualização e do papel, esse papel fundamental que a Guarda Municipal tem na prevenção da violência e na orientação também, porque ela tem que orientar a sociedade também e prevenir. Se tu puder falar para nós, que você tem mais experiência, assim, até para atualizar, assim, o pessoal entender que Guarda Municipal não trata só de trânsito, como está no estereótipo das pessoas, achando que essa é a questão principal, e não é, porque mudou bastante na legislação a partir de 2014. E nós temos que atualizar. Sim. É óbvio que depois que a gente entrar na prefeitura, se tudo der certo, a nossa chapa, nós temos que atualizar a nossa legislação municipal também e ampliar, aparelhar a guarda de trânsito e para que ela cumpra esse papel social. Né? Se tu puder falar para nós. A gente tem, a partir de 2000... Não, estou me escutando, não. Ah, eu acho que foi. A gente tem, a partir de 2018... o SUSP, né, que é o Sistema Único de Segurança Pública, que seria uma pública. Isso já tinha sido pensado lá pelo Tarso Genro e demorou, mas, enfim, tem seus defeitos, mas não é um sistema ruim, né? Tem alguns acertos a ser feitos, a ser realizados, mas não digamos, um documento, uma estrutura. E lá, nesse SUSP, junto com a orgânica das guardas municipais, que também foi votada perto desse período, traz, né, as informações, traz as municipais em relação à segurança pública. Isso, dentro dessa lógica do SUSP, dentro das leis orgânicas, da lei orgânica da Guarda Municipal, consta qual é a função da Guarda Municipal. A principal função dela é justamente a aproximação com a sociedade, a vinculação de ideia cidadã de redução de violência a partir da presença daquela guarda municipal, daquele guarda municipal naquela região, para fazer a mediação desses conflitos, né, como um agente estatal, né, que tem o seu poder de polícia, né,
Mas, claro, ele não tem a lógica da ostensividade da polícia, no sentido de que, bom, policiamento, como é a Polícia Militar, a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, a Polícia Judiciária, como é a Polícia Civil, a Polícia Federal, né? Ele não tem esse viés, mas ele tem um viés, sim, de fazer a vinculação numa lógica cidadã, de estar presente naquelas regiões. E, claro, a sua presença, porque tem muitas lógicas que se defende, o que poderia ser feito, por exemplo, poderia fazer para não ficar adstrita, por exemplo, as funções de trânsito, mas não ficar adstrita a questões patrimoniais, né? Digamos, prédio da prefeitura, né? Equipamentos da prefeitura. Seria, por exemplo, a Guarda Municipal agir em questões de perturbação da tranquilidade, por exemplo, som alto num vizinho, questões de violência doméstica, entende? Né? A lógica de ela está participando, uma mediadora, como um órgão, fazendo a ligação da sociedade com toda uma rede de proteção, que aquilo pode estar vinculado, entende? Então, ela teria algumas funções, claro, alguns puxam mais para um lado, outros mais o que poderia fazer e tal, mas o SUSP ele traz mais ou menos uma divisão. O que a gente tem que cuidar muito é não permitir que a Guarda Municipal e a Brigada Militar e a Polícia Civil comecem a passar uma por cima da outra. Do trabalho dobrado, vai ter a competência e as três no município, né? Poderia falar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, mas mais agindo dentro do município, que seria a Brigada Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal. É possível fazer uma divisão muito clara da função de cada uma para fazer uma sensação melhor de segurança para a sociedade local e que todas tenham uma função essencial na área da segurança pública e nenhuma ser, né, considerada menor dentro de um conjunto. E isso é importante que as prefeituras tenham sempre um gabinete integrado, né, que façam reuniões semanais, pelo menos, lideradas pelo prefeito, vice-prefeito, nesse caso aqui, né, se Deus quiser, mas no futuro, quando começar a eleição. Mas é importante que exista uma realizada pelos políticos, né, eleitos, integrando tudo, né, desde da Brigada Militar, Polícia Civil, um representante da Secretaria da Saúde, um representante da Secretaria da Educação, porque a pública é multifacetada, né? Ela não é um aspecto. Então tem que saber, daqui a pouco o secretário da Educação vai tendo, olha, lá na minha escola teve uma situação assim de vulnerabilidade, uma criança que foi pega numa situação degradante, aí automaticamente o secretário da Segurança ali vai com os órgãos ali, Guarda Municipal vai fazer alguma ação. Então, é importante que exista essa integração nesse contexto. Leão, nós vamos resgatar esse papel do GGI que tu fala aí, integrando muito as forças do governo com as forças da segurança. Eu queria só, para corroborar aqui com a Valquíria, a Evelyn Canizares, ela diz o seguinte, ó: um dos segredos da segurança nas cidades é a ocupação dos espaços, urbanizar e tornar os espaços públicos, praças, parques, em lugares agradáveis, com brinquedos, fontes, etc. E o Emerson Falcão, falando sobre os territórios da paz, diz o seguinte: programa muito eficaz, além de manter a polícia presente em vários bairros, acaba ocasionando um envolvimento muito forte entre policiais e a comunidade local, inclusive evitando abusos que ocorrem em algumas situações. Eu queria aqui, Leonel, nós temos muitos assuntos para tratar, mas nós temos só 10 minutos para encerrar, né? Porque as nossas lives, elas duram, né, Valquíria, 1 hora, e nós não queremos passar muito mais que isso. Mas eu queria chamar a atenção de 2 coisas, que eu gostaria de ouvir uma opinião tua. Primeiro, porque começou a circular nota de R$200. Né? Numa crise, numa pandemia,
o governo federal lança uma nota de R$200, que, na minha opinião, facilita o crime organizado, facilita as milícias, facilita, inclusive, os depósitos de R$89 mil que o Queiroz tem feito aí na conta de várias primeiras damas pelo Brasil afora. Queria que tu comentasse um pouco isso. Qual é a visão que as forças policiais têm sobre essa questão da nota de R$200? Mas eu queria fazer um debate mais profundo aqui contigo, Leonel. Eu sou um estudioso da questão militar no Brasil. Eu me dedico muito a estudar isso. Eu entendo que o Exército Brasileiro, ele, na sua formação, na sua construção, ele foi um elemento inclusive, de democracia social no Brasil. Porque a Marinha Brasileira, a aeronáutica ela é bem posterior, ela foi criada para a Segunda Guerra Mundial. Mas a Marinha Brasileira é muito tradicional. E somente brancos da elite é que podiam ser oficiais da Marinha no Brasil. A Marinha era um lugar onde a escravidão se manteve, inclusive após o fim da escravidão, porque os negros eram chicoteados na Marinha Brasileira. A Revolta da Chibata, de 1910, que foi organizada por um marinheiro gaúcho, João Cândido, que é nascido lá em Cruzilhada do Sul, o Almirante Negro, que está imortalizado na música do João Bosco e do Aldir Blanc, essa revolta foi contra o uso do chicote, da chibata na Marinha Brasileira em 1910. Ou seja, mais de 20 anos após o fim da escravidão no Brasil. E o Exército, não. Muitos negros ascendiam a postos de oficiais no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro tem um viés, na sua formação, mais plural e que permitia a ascensão das classes mais subalternas. O filho do grande fazendeiro do café, o primeiro filho ele herdava a propriedade, o segundo filho era advogado e o terceiro filho ia ser oficial da Marinha, né? E um quarto filho talvez fosse bispo, etc. e tal. Não havia espaço para as classes subalternas na Marinha, no Exército não. Eu quero chamar a atenção, Leonel, de algumas coisas que, se tu me permite, para ajudar no teu debate com os teus colegas. Em 1888, o Exército foi fundamental para a abolição da escravidão. O Exército se negou a transportar negros fugidos que eram recapturados antes da abolição da escravidão. O Exército Brasileiro foi fundamental para a questão da proclamação da República no Brasil em 1889. Foi um movimento que partiu do Exército Brasileiro derrubar a monarquia conservadora brasileira. O Exército Brasileiro, parte dele, fez um movimento em 1922 que é o tenentismo, que é um movimento de jovens oficiais que queriam trazer para o Brasil faculdades, universidades, desenvolver a indústria, combater o coronelismo, em 1922. Em 1930, a Revolução de 30, que derrubou as velhas oligarquias do café, liderada por Getúlio Vargas, teve a participação pesada do Exército Brasileiro. Em 1945, com a criação da Força Expedicionária Brasileira, o Exército Brasileiro foi combater isso que está na tua camisa aí, ó. O Exército foi antifascista. Nós fomos combater o Exército nazista alemão na Itália, com a FAB, com a FEB e com a Força Aérea, com a Marinha e com o Exército, que deram origem à Força Expedicionária Brasileira, que eu tive a oportunidade de homenagear na Assembleia Legislativa por ocasião dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E mais, em 1950, o Exército Brasileiro foi fundamental para a criação da Petrobras, pública com monopólio. Em 1955, o Exército Brasileiro foi fundamental para garantir a posse do presidente Juscelino Kubitschek. O general Lott deu um contragolpe para garantir a posse dele. Em 1961, o Leonel Brizola liderou o movimento da legalidade, que teve como grande baluarte a Brigada Militar Gaúcha e o Terceiro Exército, que enfrentaram o golpe.
porque o golpe de 64 era para ter saído em 61 e o Brizola botou a massa na rua e a brigada militar na rua. Então você veja que essa história, Leonel, e eu fico muito feliz de ver você com a bandeira brasileira atrás de ti, porque nós precisamos recuperar essa bandeira. Essa bandeira não é dessa turma que bate continência para os Estados Unidos. Essa bandeira não é dessa turma que vai comemorar o 4 de julho na Embaixada Americana. Essa bandeira não é dessa turma que diz que tem que vir os Estados Unidos aqui explorar a Amazônia. Essa bandeira é do povo brasileiro. Não é dessa direita fascista. A bandeira da direita fascista é a bandeira que eles batem continência, aquela vermelha e azul cheia de estrelinha. Não é essa que está aí. Então nós precisamos travar esse debate, Leonel, com esse contingente do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das guardas civis, dos policiais civis, da Polícia Militar, dos bombeiros, porque as forças de segurança, elas têm o papel de garantir a segurança nacional, a segurança brasileira. E inúmeras vezes, o Exército brasileiro, que tem a sua história manchada pelo golpe de 64, que prendeu, torturou, matou, retirou direitos, mas ele tem uma história que é essa história que ninguém sabe, de combate à escravidão, da proclamação da República, da derrubada do coronelismo, da legalidade em 1961. Então, nós precisamos travar esse debate com essa massa de homens e mulheres que estão servindo nas forças de segurança, para que eles sejam, né, e vejam que as forças de segurança podem ser mais progressistas, mais avançadas, mais evoluídas, ao lado do povo, pela democracia e pela segurança, que é o que nós queremos. Eu queria, por favor, um comentário teu sobre isso. Questão, exatamente isso que tu bem colocou. A questão da nota de R$200, ela não está dissociada, por exemplo, da revogação das portarias de monitoramento e de rastreio das armas de fogo e munições. Não está dissociada da lavagem de dinheiro, das rachadinhas do Flávio Bolsonaro, inclusive do Jair Bolsonaro, não está dissociada do Queiroz com a Michele Bolsonaro, de todo esse procedimento. Então, é isso que a gente vê, as mudanças na direção da Polícia Federal, essa tendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para atrapalhar as investigações com a questão, inclusive agora, por que não dizer, do Witzel sendo afastado justamente no momento de escolha do novo procurador-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que está investigando a família Bolsonaro. Então, a gente observa que existe uma lógica miliciana, fascista, de calar, né, as investigações, não permitir investigações, de prejudicar investigações, para continuar a fazer discurso que são favoráveis ao fim. Mentira, claramente uma mentira, né? E a velha lógica da ditadura militar. Não existe corrupção porque não aparece, porque os meios de comunicação são censurados. A gente tem o caso do Nassif agora sendo a perseguição, mais uma vez, se a gente for lembrar, aos policiais antifascistas, e assim se estrutura. E é importante exatamente essa rememoração que tu trouxe, que o Exército Brasileiro foi antifascista, é antifascista por estrutura, no sentido de combate. Foi uma guerra, né, uma Segunda Guerra Mundial, um conflito daquelas dimensões contra o fascismo. E nesse momento, né, não pode ser subalterno ao fascismo, porque isso está traindo a sua própria história. E isso também vale para as instituições. E é importante que a gente diga que não adianta usar símbolos nacionais se na prática são vendilhões, se na prática entregam o patrimônio nacional de mão beijada. Uma plataforma foram vendidas a preço inferior a um apartamento. Né? Isso é um escárnio, é um absurdo. Né? A gente tem uma estruturação da soberania nacional e bater continências para outra bandeira, onde se viu alguém que se diz nacionalista, patriota, aceitar algo assim, dessa maneira, de interferências externas aqui na nossa política, de interferências externas das nossas estatais, na venda do patrimônio público. Então, para que serve essa lógica patriota, nacionalista, supostamente? Para quê? Onde é que está? Agora, a patriota, a esquerda sim é nacionalista por história.
Isso é comprovado. Todas as lutas foram em prol do país, da soberania nacional. Então, a gente tem que dar nome certo às coisas. Porque é muito fácil se apropriar de símbolos, que é típico do fascismo, se apropriar de símbolos nacionais, tratar os outros como degenerados, os comunistas, como criancinhas, degenerados, corruptos, sendo que eles que fazem, de fato, a corrupção, eles sim são violentos e eles sim são antipatriotas. Então, eu vejo dessa maneira, assim, todo esse contexto nesse governo genocida que já passou 20 mil mortes aí pelo Covid. Né? Antes, eu gostaria de pedir que a Valquíria pudesse fazer suas considerações finais e depois eu quero fazer uma homenagem aqui no final dessa nossa live. Por favor, Valquíria. Então, realmente, como vocês colocaram, né, o exército nosso, ele tem que tentar resgatar essa força progressista que sempre foi lutando em prol da nacionalidade e do nosso país, porque hoje o nosso exército, infelizmente, ele foi cooptado pelas forças fascistas, né, que está rondando o nosso país, ronda a nossa sociedade, e às vezes, eu acredito até que sejam até um pouco vítimas, porque eles parece que não entendem a dimensão do que está acontecendo, né? Se deixam levar pelas questões das fake news. Na verdade, houve uma lavagem cerebral, porque também tem toda essa questão, uma máquina pública e privada também, uma máquina da imprensa, onde se colocam notícias falsas, e as pessoas acabam acreditando na mentira como se ela fosse verdade, né? Então, até que as pessoas voltem à normalidade e entendam que o país é nosso e que nós temos que lutar para as nossas forças, que nós somos ricos e temos que ter autonomia, não temos que bater continência para outras nações, vai um tempinho, mas eu acredito que eles vão cair em si e vão voltar a acreditar de novo no nosso país e nas nossas forças, né? E em especial, Leonel, lembrar você que nós sabemos da sua luta antifascista, da sua militância que você faz, que é muito importante isso, né? Denunciar esses crimes e toda essa aberração, que na verdade é uma aberração que está acontecendo hoje no nosso país, né? E parabenizar você por esse trabalho importante que você faz, e dizer que foi muito bom receber você hoje, ouvir um pouco de você, ouvir as suas considerações, a sua história e em especial da sua luta, né? Então, assim, para nós foi uma aula ouvir tudo o que você falou e saber que nós apoiamos você na sua luta e estamos juntos também, né? Vou passar para o Juliano. Eu quero, antes de encerrar o debate, registrar aqui a participação aqui conosco da Jaqueline Pedroso Lusa, da Marina Bernardes, arquiteta aqui, que está fazendo um belíssimo projeto, trabalho para construção de banheiros dignos nas ocupações, né, que é um projeto que merece ser apoiado pela sociedade do Passo Fundo. Quero mandar um grande abraço aqui para o professor Matheus Del Ré, e historiador, meu amigo, e um abraço especial para Alexandre Curella, que foi meu aluno, hoje advogado famoso e renomado de Soledade, e que é uma figura que realmente, um grande amigo que eu fiz na vida, e a educação nos permite essas amizades. Eu queria aqui fazer duas considerações rápidas aqui, se vocês me permitem, Valquíria e Leonel. Claro. Nós perdemos essa semana, ontem, o secretário da Habitação do Governo Popular Cruz Alta, Silas Moreira Marques, do PCdoB, morto pelo Covid. 64 anos, uma liderança histórica da esquerda de Cruz Alta, um companheiro que se dedicou a vida inteira dele ao movimento comunitário, presidente da Liga das Escolas de Samba de Cruz Alta, presidente da Escola de Samba, entusiasta da cultura, do carnaval, secretário da Habitação. Então, em nome do Silas, eu sei que o Rodrigo aqui, o Rodrigo da Luz de Jesus está nos assistindo lá de Cruz Alta, que ele possa transmitir o nosso sentimento de pesar a toda a comunidade de Cruz Alta e a família do Silas.
pela morte dele. E eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, agradecer a nossa audiência, agradecer a Valquíria e, Leonel, a ti, desejar muito sucesso. Nós queremos ver um policial antifascista. Nós queremos ver um homem da segurança pública que pensa a segurança pelo viés social e que trabalha diretamente no combate à criminalidade, dia a dia em Porto Alegre, e que tem consciência social, tem consciência política, e ao mesmo tempo está lá na rua, na ponta, combatendo o crime organizado, enfrentando o crime organizado. Nós queremos, Leonel, te ver na Câmara de Vereadores. Sucesso, boa luta aí para você. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Valquíria, Leonel, a todos vocês. Boa noite e boa luta para todos nós.